Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aos amigos que estão ao alcance da nossa voz, quero vos cumprimentar com a boa tarde de salvação. Eu quero deixar para a meditação de todos aqueles que estão nos ouvindo uma palavra da parte de Deus que está registrada em João capítulo 3, versículo 36, onde a palavra de Deus vai dizendo assim: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem ele pode fazer a programação que ele quiser, mas independente da programação que o homem faz, a vida vai passando e com a vida das pessoas vai passando a sua oportunidade. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você começa a perceber que a nossa vida é muito mais do que aquilo que os nossos olhos veem. As nossas programações faz parte das nossas ocupações que temos que ter enquanto estamos passando por essa terra. É muito bom você se programar, é muito bom você projetar, é muito bom você estudar, é muito bom você programar passar um dia com a família, é muito bom você ter programado vir para essa feira hoje comprar, vender, é muito bom você programar sentar e talvez na cadeira do café, tomar uma Coca-Cola gelado, isso tudo é muito bom, mas a palavra de Deus ela vai mostrando para nós que a vida é muito mais do que isso. Sem você perceber, você está fazendo parte de um plano eterno. E Jesus Cristo, ele está dizendo no texto que foi lido, que aquele que recebe o Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não recebe o Filho, ele já está condenado e a ira de Deus sobre ele permanece. Porque a vida que você leva hoje, está a sua história dentro de uma história que vem acontecendo há séculos. Ou seja, o dia que você está vivendo hoje é um dia que faz parte da história num todo. Hoje, você está fazendo a programação da sua vida, mas a sua vida está dentro de um plano eterno. A tua vida não é só hoje, a tua vida não é só do teu nascimento à tua morte. A tua vida faz parte de um plano eterno, querendo você ou não. Jesus Cristo, ele está dizendo, aquele que tem o Filho, aquele que tem a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus e percebe que está dentro de um plano, e percebe que neste plano tem uma história, e que nessa história mostra que Deus colocou o homem na terra para viver em harmonia com a natureza, junto com os animais, junto com a natureza, desfrutando o melhor dessa terra. Mas a Bíblia diz que o diabo ele passou por lá, enganou o homem, propôs um acordo com o homem aceitou o acordo de Satanás, o pecado entrou nessa terra, junto com o pecado entrou a morte, e a partir do momento que o pecado entrou a morte, todos nós herdamos este pecado e somos participantes dessa morte que entrou através da entrada do pecado na terra. E Jesus Cristo, ele está dizendo, mas aquele que crê no seu nome e na sua palavra, recebe o direito de ser perdoado pelos seus pecados, porque quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, aquele ciclo de pecado que vem matando pessoa, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, porque o pecado, a partir do momento que ele entrou na terra, todo ser humano que chega nessa terra e desperta da inocência para a consciência, ele já acorda no mundo dominado pelo pecado, mas não está para ele sem esperança ou num beco sem saída, porque o mesmo mundo que está sendo dominado pelo sistema de Satanás, dominado pelo pecado, é o mesmo mundo também que conheceu a chegada do Filho de Deus, que desenfeitou a sua glória, e em resposta ao amor de Deus, ele pisou nessa terra, ele andou fazendo milagre, ele andou curando os enfermos, ele andou fazendo com que
o cego visse, o paralítico andasse, o mudo falasse, e ele andou pregando a palavra, e ele disse nas suas palavras, que ele veio trazer um plano de salvação, e a sua vida, a sua história, os seus feitos, tudo mostrava que ele era, que ele é, e que ele sempre será o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Por isso eu digo para você, que toda pessoa, ao despertar da inocência, a inocência é um tempo em que tudo parece que não tem maldade, porque não temos consciência exata das coisas que está acontecendo, mas chega uma hora que a criança começa a perguntar: quem eu sou, aonde estou, por que eu existo? É neste momento que Deus, ele começa a revelar ao ser humano, para mostrar para ele que ele não veio por vir, ele não está aqui por estar, e quando ele morrer não será como os animais que morreu e acabou. A Bíblia fala que até a natureza, ela fala em alto e bom som da existência de Deus, através da perfeição da criação que nela está contido, porque qualquer pessoa que olha a beleza de uma flor, qualquer pessoa que olha a beleza da natureza, a forma com que a natureza existe, qualquer pessoa, ele tem que se perguntar: é impossível que essas coisas sejam apenas fruto de uma explosão que fez todas essas coisas, mas para que a natureza, ela existisse com tanta perfeição, cada coisa dividida na tua categoria, cada árvore dando fruto segundo a tua espécie, cada animal com uma carne diferente, cada coisa com uma natureza diferente, tudo isso mostra que houve um Criador que não só criou, mas que gerencia o funcionamento de todas as coisas e com perfeição. Porque eu quero dizer para você, por mais que um homem tenta, o homem pode criar alguma coisa, mas para soprar o fôlego de vida, só Deus pode dar vida, e só Deus pode tirar vida. Por isso eu digo a você, então o ser humano, quando ele desperta da inocência para a consciência, que ele começa a perguntar, então ele começa a perceber que Deus está se revelando a ele através das coisas que ele vê. Mas não para por aí, porque a Bíblia mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que, mesmo vendo o ser humano, vendo todas essas coisas tão perfeitas, que mostra gritantemente a existência de um Deus, o ser humano, ele insiste em dizer que Deus não existe, ou desconsiderar a sua existência. Mas a Bíblia fala que Deus não criou o homem para ser condenado, Deus não criou o homem para passar uma eternidade no inferno. Embora para aquele que não crê, eu devo dizer para você, o teu destino será lá, mas Deus não criou você para você ir para lá. Então, quando a pessoa, ele desperta da inocência para a consciência, que ele vê que o pecado proliferou de uma forma que está em todas as vertentes da sociedade. O pecado, ele está dominando as redes sociais, o pecado, ele está dominando os canais de televisão, os pecados, ele está dominando a aparência das pessoas, o pecado, ele está dominando até a forma da alimentação, o pecado, ele está dominando de uma forma que não dá nem para explicar. Mas eu quero dizer para você, em meio a esse caos, em meio a essa catástrofe, em meio a todas essas coisas, há uma palavra chamada o Evangelho de Jesus Cristo, que está percorrendo a terra, que está entrando nos becos, que está entrando nos valados, e com alto e bom som, a voz de Deus, ela é gritante na terra, convidando todo aquele que crê. E eu digo para você hoje, cidade de Benavente, hoje, essa palavra, quando ela cruza o teu caminho, eu quero dizer para você, não é uma oportunidade apenas, mas é uma oportunidade eterna, de que você pare, de que você ouve, que você abra o teu coração, e a partir do momento que você abrir o teu coração para a palavra, e você perceber que essa é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mediante essa palavra, esse texto
texto que eu acabei de ler é a resposta de Jesus, que está num texto de um homem que foi de noite procurar Jesus, e ele disse: Senhor, eu vejo que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Naquele momento, Jesus responde para ele algo que ele está respondendo para nós aqui também. Jesus responde para ele: você vê, não é o suficiente, você tem que nascer de novo. Então naquele momento, quando Jesus fala para aquele homem que ele tem que nascer de novo, surge uma incógnita, surge uma pergunta, surge uma dúvida na cabeça daquele homem, e aquele homem pensa: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Mas sabe o que Deus estava dizendo? Que quando diante de Deus há uma ficha que te condena, você já está condenado a uma morte eterna. Mas quando você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela entra no teu coração, é a luz de Deus que acende no teu entendimento. A partir do momento, Deus vai mostrando para você que você só é pó, você é cinza, você é um caco entre outros cacos, você é um corpo mortal, você não é nada. E neste momento, você começa a olhar para você, vendo os teus pecados, a tua condição miserável. Mas é neste momento que Deus se revela para você como sendo a luz que veio ao mundo para que toda treva seja dissipada. É neste momento que a Bíblia fala que mediante os teus olhos ser abertos para você ver a tua condição de miséria, então você começa a arrepender dos teus pecados. A partir daquele momento que você arrepende dos teus pecados, pecados que você nem sequer percebia que você andava nele. Sabe por quê? Porque os teus olhos sem Deus estão fechados. Mas quando Deus abre os teus olhos, você começa a perceber que os teus caminhos são maus. Quando Deus abre os teus olhos, você começa a perceber que o teu caminho é caminho de condenação. A partir desse momento, gera o arrependimento. E quando o arrependimento ele é gerado no teu coração, a partir desse momento, o Deus que é misericordioso, o Deus que é amor, o Deus que é vida, o Deus que é paz, o Deus que te criou para ser salvo, não para ser condenado. A partir deste momento, a palavra de Deus, ela fala que a cédula, que de alguma maneira era contrária a você, a tua condenação, que já estava escrita para naquele dia, Deus te lançar nas profundezas do inferno. Naquele momento, mediante ao teu arrependimento, por crer na palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus, ele pega aquela cédula, Jesus, ele pega aquela condenação, ele risca ela e ele crava ela na cruz. Sabe por quê? Porque ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando ele morreu, quando ele completou, ele disse para os teus discípulos que aquilo tudo já estava previsto para acontecer. E quando ele morreu, ele diz: está consumado, está oficialmente inaugurado o plano de salvação para todo aquele que nele crê. Mas aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Moradores de Benavente, eu quero dizer para você, embora você não sinta isso hoje, mas a ira de Deus está sobre você. Embora você não sinta isso hoje, mas a ira de Deus está sobre você. Se você não se arrepender, se você não mudar de vida, se você não entregar a tua vida para Jesus, é só questão de tempo. Porque Jesus Cristo, ele fala que a nossa vida é comparada a dois caminhos. Um desses caminhos tem uma porta estreita, é difícil para entrar, porque é difícil para decidir. Depois que você entra, ainda tem um caminho estreito para você trilhar. Essa porta é estreita, esse caminho é apertado, mas lá na frente está Jesus. Lá na frente está a salvação. Mas esse mesmo Jesus, também ele fala que a vida do homem sem Deus, o estilo de vida do homem sem Deus, é comparado a uma porta larga, como se fosse uma entrada de autoestrada. Toda a traia que ele tem, ele leva. Todo o lixo que ele tem, ele leva. Todo o pecado que ele tem, ele leva. E pelo fato da porta ser larga, do caminho ser espaçoso, e ele poder andar tranquilo, ele vai sorridente, mas ele não percebe que
que aquela porta é larga, que aquele caminho é espaçoso, que ele tem tudo o que ele quer, ele vai tranquilamente, mas ele não percebe que é uma via condenada a fazer com que ele chegue nas profundezas do inferno. Mas Jesus disse: quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo, porque essa carne, este corpo, a nossa natureza humana, ela só quer o pecado, ela só quer o hoje. Mas presta atenção, você não foi feito para viver o hoje, você foi feito para viver o hoje, porém sabendo que há uma eternidade à tua espera. Não limita a tua vida a viver o hoje, porque o hoje é a oportunidade que você tem para decidir aonde tu passarás a eternidade. Quantas pessoas que gostariam, que desejariam ouvir essa palavra sendo pregada, para que pudesse alimentar a sua alma, e não estão ouvindo. Mas você, nessa tarde, você está ouvindo essa palavra. Não me endureça o teu coração. Talvez você pode não gostar do estilo do pregador, você pode não gostar do barulho da caixa, isso não tem problema, mas o pior problema é você passar uma eternidade no inferno. Sabe por quê? Porque se você abrir o teu coração, Jesus Cristo, ele vai entrar no teu coração. A partir deste momento, Jesus, ele vai dizer para você assim: eu vou te dar uma paz, mas é uma paz que o mundo não conhece. Eu vou te dar uma paz que o mundo não conhece, porque o mundo tem momentos de alegria, alimentado pelo combustível da ilusão, mas aquele que é salvo, ele tem a verdadeira paz, porque está no estado da alma, porque é gerado no coração dele uma esperança, que eu sei que se eu tombar aqui agora, se o meu coração parar de bater, se a minha vida for ceifada, a Bíblia fala que o corpo é descido para a sepultura, mas o espírito será levado para Deus, já com seu destino carimbado. E eu pergunto para você: se hoje Deus pedir a tua alma, se hoje você morrer, se hoje for seu último dia, aonde passarás a eternidade? Quantas pessoas desavisadamente seguem para a eternidade, sem preocupar com a gravidade de não tomar uma decisão, e vai pensando: uma missa de sétimo dia vai resolver, uma oferenda vai resolver, uma reza vai resolver. Mas eu digo para você, a Bíblia é o estatuto, é o manual informativo do homem para com Deus. O que está aqui é verdade, o que não está aqui é invenção do ser humano. E a Bíblia fala que o homem está destinado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, se morreu sem Deus, não é missa de sétimo dia que vai mudar a rota. Se morreu sem Deus, não adianta. Se você morreu com Deus, não perde mais. Mas se você morreu sem Deus, não salva mais. Por isso hoje, Deus nos envia aqui para dizer para você: enquanto o teu coração está batendo, enquanto o teu sangue está circulando, enquanto você pode ouvir, pare, pense, analise essas palavras, porque essas palavras da Bíblia Sagrada é muito mais que letra, é muito mais que barulho. Essa palavra é uma mensagem poderosa que Jesus trouxe do céu. O Evangelho é o poder de Deus. Quando você escuta o discurso de um político, quando você escuta uma pessoa, talvez com uma certa sabedoria dentro da área que ela está discursando, por mais que sejam sábias e profundas as palavras, são palavras humanas, pertencentes a esse tempo. Mas quando você ouve a Bíblia Sagrada sendo explanada, você está ouvindo uma palavra que está sendo acompanhada de um poder para alcançar a mente, o coração, a alma e o espírito do homem. Porque essa palavra, a Bíblia fala, essa palavra é como espada de dois gumes. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e ela pode penetrar lá no interior da alma do homem, dividindo entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Eu quero dizer para você, seja qual for a situação que você vive, se você não está tendo uma aliança com Jesus, hoje é sua oportunidade. Não despreze essa oportunidade, porque hoje Jesus Cristo, Ele quer perdoar os teus pecados e escrever o teu nome no livro da vida. Eu agradeço a oportunidade.